Teve uma fase da minha vida que eu simplesmente parei de acreditar em mim. E isso é estranho dizer, porque ao mesmo tempo que eu ajudava centenas de pessoas a ganhar dinheiro, a ganhar milhões na internet, quando era comigo, eu não sabia o que fazer. É como se tivesse alguma coisa dentro de mim que me sabotava o tempo todo. E o pior de tudo isso é que o dinheiro começou a me fazer mal. Tipo, aquilo que deveria ser uma liberdade virou um peso. E aí eu fui pro fundo do poço. E foi ali no limite que eu acabei conversando com um mentor financeiro e ele olhou para mim e falou assim: você tem um problema, mas não de estratégia, você tem um problema com o dinheiro. E aquilo bateu muito forte. E foi quando eu procurei o Thiago. Eu não tinha expectativa nenhuma, sendo bem sincera. Mas, cara, em poucas sessões eu vi a coisa começar a mudar. E não foi só o resultado. Foi como se eu tivesse voltado para mim mesma. Eu voltei a me sentir confiante, eu voltei a ficar leve, segura. E o mais louco de tudo é que as coisas começaram a acontecer. E as coisas aconteciam sem esforço. E é muito difícil de explicar. Mas é como se eu estivesse no meio de uma tempestade, lutando para não me afogar completamente exausta. E aí, de repente, eu simplesmente tive a confiança para soltar. E a tempestade parou. Eu comecei a boiar sem esforço, sem estresse, sem culpa. E tudo começou a dar certo. O meu trabalho, os meus clientes, os resultados que eu tinha, o dinheiro, até meu casamento, a minha relação com os meus filhos, tudo mudou. O lugar onde eu morava mudou. E continua mudando. Sem peso, sem aquele desgaste que eu achava que era normal. E até hoje, quando eu paro para pensar, ainda parece mágica. Que uma chave, né? Foi uma chave mesmo, que girou e que isso pode abrir a porta de uma vida incrível. E mais louco é saber que essa chave sempre estava dentro de mim, que eu só não sabia como acessar, que eu não sabia como encontrar. Até o Thiago aparecer. Olá, eu sou Thiago de Paula, psicólogo, especialista no poder do inconsciente. E nesse evento eu estou te mostrando o caminho para você hackear a sua mente, ativar o seu poder inconsciente e se tornar ilimitado, alcançando seus objetivos ao colocar a sua própria mente para trabalhar para você o tempo inteiro, inclusive quando você estiver dormindo. E isso tudo sem precisar se matar de tentar, sem depender de motivação o tempo todo e sem ficar preso no mesmo padrão e ainda sem lutar contra você mesmo o tempo todo. E essa aula você vai hackear a sua mente aqui comigo para escrever o seu primeiro código como hacker da sua própria mente, o código de ativação do seu poder inconsciente. Imagina você então ativar o poder do seu inconsciente para colocar a sua mente para trabalhar para você e pelos seus objetivos, mesmo quando você estiver lá, dormindo. Nas aulas anteriores, você viu como a nossa mente funciona e também viu que ela pode ser hackeada. Entendeu também que para hackear sua mente você precisa eliminar os 3 códigos errados que estão rodando aí dentro. A Torre de Babel, o Firewall e a Síndrome do Homer Simpson, lembra disso? E ter também acesso aos 3 códigos necessários para que você possa acessar e mudar o inconsciente: o código-fonte, o código de acesso e o código de comando mestre. Se você não assistiu, pausa essa aula aqui e assiste agora, para que você possa entender na mesma sequência, porque agora chegou a hora de colocar tudo isso em prática. Agora é hackear a sua mente e ativar o seu poder inconsciente. Preparado? Preparada? Para hackear a nossa mente, precisamos usar cada um dos 3 códigos na ordem certa, do jeito certo e no tempo certo. E para isso você precisa seguir 5 passos-chave que formam o que eu chamo de mapa do poder inconsciente. Seguindo esses passos, você vai conseguir quebrar os limites impostos por programações antigas, liberando o poder inconsciente para se tornar ilimitado. Afinal, você já deve ter percebido que o que limita o seu crescimento, o alcance dos seus objetivos e a vida dos seus sonhos é a sua própria mente. Porque se você pensar bem, o sol literalmente nasce para todos. Há quem reclame do calor, há quem aproveite para tomar sol. E há aqueles que vendem sombrinha, guarda-sol, para poder comprar um ar-condicionado. Faz sentido? A verdade é o que conduz a sua ação é justamente essa programação que existe hoje. E esse é justamente o primeiro passo para hackear a sua mente. Mapear seus
pilotos automáticos, essas programações que continuam te limitando e fazendo a sua evolução travar em qualquer área da sua vida. Além disso, perceber e assumir que o resultado que você tem na vida foi gerado pelo que você fez, que por sua vez foi gerado pela maneira como a sua mente processou tudo isso. Porque o seu inconsciente tende a ser mais de 275 mil vezes mais poderoso que o seu consciente. Literalmente, pode parecer inventado esse número, mas não é. Presta atenção nisso. A neurociência estima que o seu consciente tem poder para processar até 60 bits de informação, mas o seu inconsciente processa de 11 a 40 milhões de bits. Percebeu que a luta contra isso é inútil? Imagina, quando você tenta mudar qualquer coisa de maneira só consciente, sem acessar, reescrever ou programar o inconsciente, é como se você mandasse 40 soldados do consciente para combater um exército de 11 milhões de soldados. É um soldado para cada 275 mil do lado de lá. Quem que você acha que vai ganhar essa batalha? O jeito para ganhar essa guerra é infiltrar os seus soldados no exército do inconsciente e mudar o comando, para então mudar as ações e então mudar os resultados. Ou seja, ao invés de continuar lutando, use esse exército a seu favor, hackeando a sua mente. E é exatamente por isso que eu criei o raio-x do piloto automático. Com isso, você consegue identificar com clareza quais padrões, quais códigos estão se repetindo e o que está rodando no automático sem que você nem perceba. E assim, você vai saber exatamente o que e como atacar primeiro. Ou seja, vai descobrir quais são os comandantes do exército do inconsciente para focar direto nesses. Mas calma, que na ativação do poder inconsciente, que é um exercício prático que a gente vai fazer nessa aula ainda, você já vai sentir como é isso na pele. Então, sempre que pensar que dá para mudar no pensamento positivo, na dedicação, na disciplina, lembre-se disso. Até essas coisas têm influência desses pilotos automáticos da sua mente. Até porque, se desse para mudar, você já tinha mudado, né não? Ao desvendar isso, é só reescrever o código. O que nos leva ao segundo passo, entender, decifrar e escrever o código-fonte, ou seja, a linguagem que seu inconsciente entende. Pensamento, emoção, estados mentais e ação. Porque essa é a única linguagem que o seu inconsciente entende. E é só assim que você vai conseguir entrar. E porque, cá entre nós, para convencer aqueles 11 milhões de soldados do inconsciente a lutar a seu favor, você precisa falar a língua deles, concorda? Mas olha que interessante. Isso você já entendeu aqui nesse evento. Mas para facilitar isso, eu criei o Tradutor Pensar, uma das ferramentas do poder inconsciente, o programa onde eu treino hackers da própria mente para ativarem seu poder inconsciente e se tornarem ilimitados, alcançando todos os seus objetivos. O Tradutor Pensar é o mix dos exercícios mentais guiados mais eficazes que eu já vi, que alinham pensamento, sentimento, ação e resultado, alterando a relação entre o consciente e o inconsciente. O pensar, ele invade os pilotos automáticos da mente. E aí, ele recodifica, remodela seus códigos, ressignifica. É um tradutor mesmo, tipo, sabe o Google Tradutor? Só que para a linguagem do inconsciente. Com isso, você não precisa de 10, 15, às vezes 20 anos de terapia para entender e eliminar os efeitos de uma programação antiga que tem te atrapalhado aí diariamente. Porque o pensar funciona quase que instantaneamente e você já começa a colher resultados em poucos dias ou semanas. Mas, claro, para isso funcionar direito, você vai precisar quebrar o firewall, a defesa natural da nossa mente, com o código de acesso, que é basicamente entrar no estado mental certo. Tá, Thiago, mas como é que eu vou mudar meu estado mental para poder quebrar essa barreira? O jeito mais simples, mais rápido e mais eficaz é sintonizar a frequência do corpo e do consciente com a frequência do inconsciente. Como se estivéssemos sintonizando ali com ele, mostrando que estamos no controle. E para isso, começamos controlando movimentos vitais do corpo que geralmente são involuntários, automáticos, como por exemplo, a respiração. Depois, controlamos os pensamentos, depois os sentimentos, que geralmente são também controlados pelo inconsciente, automaticamente. Preocupações, medos, raiva, arrependimento, transformando isso voluntariamente, propositalmente, em paz e harmonia, por exemplo. Porque assim, assumimos o controle de algo que na maior parte do tempo está no controle do inconsciente e seus pilotos automáticos. E com isso, a mensagem é: eu estou retomando o controle. É a tomada de poder diplomática do comando do exército do inconsciente, percebe? Eu desenvolvi o GPS-P, a combinação mais poderosa de técnicas guiadas, algumas delas que eu mesmo criei para gerar esse código de acesso ao inconsciente.
O GPS PI é o protocolo que funciona como um controle remoto do firewall do inconsciente, com o passo a passo detalhado para entrar quando você quiser, quando você precisar. Com isso, o firewall é quebrado e conseguimos então colocar o código de comando mestre para reprogramar, para conquistar os seus objetivos. E eu sei que você pode estar aí em dúvidas sobre se consegue mudar o seu estado mental e os seus sentimentos, mas o fato é que existe o jeito certo de fazer isso. Por isso, eu vou te guiar aqui, um exercício prático para isso. A ativação do poder inconsciente. E você vai sentir na pele que, quando feito do jeito certo, funciona. Depois de ganhar acesso, é hora de reescrever o código, ou seja, colocar o código de comando mestre alinhado com você e com seus objetivos. Esse comando precisa ser alinhado com seus valores, claro, e sem margem para interpretações. Tem que ser específico o suficiente para ser medido. Porque, presta atenção nisso, o seu inconsciente só entende de maneira literal e específica. Não é ou, é e. Então não adianta comandos como quero ser rico, ou quero um amor, ou então eu quero me curar de tal doença. Porque isso tudo é muito genérico, aberto a interpretações. E o inconsciente, sem saber exatamente o que fazer, ele vai voltar para os padrões antigos. É igual falar ou digitar no seu GPS aí algo como, me leva para a esquina da casa da minha mãe. Para você esse comando é claro, você sabe exatamente onde é a esquina da casa da sua mãe. Você até consegue fechar os olhos e visualizar ela, mas o GPS não faz ideia de onde isso fica. Ele só entende se você colocar o endereço com número, de preferência, CEP, tudo certinho. Um erro ao digitar e ele te leva para o lugar errado. Isso é tão importante que eu criei o gerador de BFO de comando. BFO de boa formulação de objetivos, que é justamente a estrutura para que você gere seus comandos mestre do jeito certo, do jeito que o seu inconsciente acate e queira te ajudar. O gerador BFO é o modelo certo e validado para transformar seus objetivos em desejos, os seus desejos em comandos que funcionam. Eu vou te dar um exemplo de comando mestre formulado com esse gerador BFO e que vamos usar aqui no exercício prático. Se você está aqui comigo, você quer acessar o seu poder inconsciente e ser ilimitado para conquistar todos os seus objetivos. Tô certo? Você já deve ter percebido que o caminho para isso é ativando o seu poder inconsciente, hackeando a sua mente, certo? Então, ao invés de comandar algo como quero alcançar todos os meus objetivos, o ideal seria comandar a ativação do poder inconsciente primeiro, para depois dar novos comandos de cada objetivo. Faz sentido? Então, o primeiro comando, usando o gerador de BFO, ficaria mais ou menos assim. Eu vou ser o tipo de pessoa que faz o que precisa ser feito para ativar meu poder inconsciente. E assim, vou alcançar o meu objetivo de correr minha primeira maratona no dia 28 de junho de 2026. Outro exemplo. Eu escolho tomar decisões rápidas e seguras que me colocam no caminho de ativar meu poder inconsciente. Assim, serei capaz de entregar o máximo que eu posso com os recursos que eu tenho. Ou então, segura mais um exemplo. Eu me permito acessar meu poder inconsciente e aproveitar as oportunidades que aparecem para isso. Realizo todos os exercícios propostos para então trilhar um caminho seguro em busca do meu objetivo tal. Percebe? Com isso, acaba essa história de tentar um monte de coisas e não conseguir, porque você vai ter a fórmula na mão para dar o comando certo para cada objetivo seu. Por favor, não menospreze o poder dessas sentenças. Elas passaram por todos os crivos da BFO. Elas são afirmativas, tudo está no seu controle, respeita a ecologia interna e externa, tem um como e um para quê. E por fim, o quinto passo é consistência para instalar os códigos de maneira perpétua, criando o automatismo, o novo padrão na sua mente, focado na vida que você sonha e quer atingir. Porque o código da nossa mente é extremamente vasto e para reprogramá-lo é preciso hackeá-lo consistentemente, até mudarmos cada um dos padrões. E cada vez que hackeamos, mais fracos ficam os códigos dos padrões antigos e mais fortes ficam os novos padrões. É como a nossa casa, que precisamos limpar e reorganizar sempre, porque a vida vai acontecendo. Algumas coisas vão saindo do lugar, vão ficando umas sujeirinhas aqui e ali, casa com vida suja. Deixa de limpar uma semana para você ver. Caos. Com a mente é a mesma coisa. Hoje já vamos hackear para mudar alguns padrões mais importantes, mas esse é só um código, um módulo da mente. Depois, cada comando ou módulo precisa ser hackeado e ter o seu código reescrito. Isso precisa ser repetido. Por isso, no Poder Inconsciente, todos os meus mentorados recebem um manual Hacker da Mente, com todos os códigos para cada tipo de objetivo ou problema, para que eles possam hackear a mente quando quiserem e recodificar o que precisarem, sempre.
Com isso, não importa o problema ou o objetivo que você tenha, você vai ter sempre nas mãos o melhor protocolo para seguir e resolver o problema, ou então alcançar o objetivo. Agora, finalmente, bora hackear a mente? Para isso, vamos começar pela ativação do poder inconsciente, com o objetivo de ativar e liberar o seu poder inconsciente, que é o primeiro código a ser hackeado para que você se torne ilimitado, o que é crucial para abrir caminho para todos os outros objetivos, para todos os outros códigos. Vamos lá? Eu preciso agora que você deixe o telefone de lado, se possível apoiado, senão vai precisar me ver mais. Então, pode até colocar o telefone na mesa, não tem problema. E você precisa estar o mais confortável e à vontade para relaxar. Então, se você estiver sentado, encosta bem na cadeira, coloca os seus 2 pés firmes no chão. Não pode estar mascando chicletes. Então, tira qualquer coisa que você esteja comendo ou mascando e coloca de lado. E o ideal é que você possa se desconectar do mundo externo por alguns minutos, se conectar aqui comigo. Então, fone de ouvido é uma boa escolha. Se você tiver com alguém, explica para essa pessoa agora que você vai precisar de alguns minutos sem interrupção. E, claro, se você estiver gerenciando crianças, pessoas debilitadas que você precisa cuidar, essa aula vai ficar gravada. Veja agora, sem fechar os olhos, mas depois volta aqui quando você puder se desconectar e fazer esse exercício. E aí você ouve de novo, de fato, fechando e imaginando tudo que eu vou dizer aqui, tá bom? Então vamos preparar. Uma vez sentado, se possível, deitado, se possível, não é obrigatório. Quanto melhor você puder relaxar e se soltar, melhor vai ser o seu resultado. Preste atenção na minha voz. Ouça a minha voz. Perceba o seu corpo agora da cabeça aos pés. Ao perceber o seu corpo da cabeça aos pés, busque notar qualquer tipo de tensão muscular. E solte. Simplesmente, não tem nada de mais nisso. É perceber uma tensão no ombro e soltar o ombro, por exemplo. É perceber uma tensão na nuca e soltar a nuca, por exemplo. É perceber uma tensão no maxilar, soltar o maxilar, por exemplo. Você pode escanear da cabeça até a ponta dos pés, várias vezes. Observando a cada tensão, simplesmente deixe ela ir e relaxe. Enquanto você ouve a minha voz, perceba a respiração agora acontecendo. Não controle, observe a respiração. E calmamente, gentilmente, vai trazendo essa respiração para sua consciência, permitindo que ela fique cada vez mais cadenciada, mais profunda, levando ar para a barriga. Você pode puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pelo nariz. Faça isso. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pelo nariz. Observe na parte interna da sua narina. Quando você puxa o ar e o ar entra, esfria um pouquinho a parte de dentro da narina. Por sua vez, quando você solta o ar pelo nariz, esquenta um pouco a parte interna da narina. Mantenha uma parte da sua atenção nessa diferença de temperatura que esquenta, esfria, esfria, esquenta. Enquanto uma parte da sua atenção fica nessa sensação, uma outra parte da sua atenção agora segue a minha voz. Não importa onde você está agora, onde o seu corpo está repousado agora. Não precisa mexer, apenas observe a palma da mão direita. Sinta a palma da mão direita. A temperatura, a sensação. De olhos fechados, observe a mão direita. Permita-se estar 100% na palma da mão direita. Então observe o seu braço, vai subindo a atenção pelo braço até chegar no ombro direito. Pare no ombro direito e observe o ombro direito. Como se tudo que você fosse estivesse no ombro direito. Onde o ombro toca, o que toca o ombro, o que você sente. Temperatura, textura, pressão, relaxamento, tensão.
relaxamento. Leve a sua atenção gentilmente à palma da mão esquerda agora. Sinta a palma da mão esquerda. Observe a mão esquerda. Seja a mão esquerda. E então, gentilmente, suba a atenção pelo braço até que você sinta o ombro esquerdo. Para no ombro esquerdo, observa o ombro esquerdo. Esteja tudo em você no ombro esquerdo. Tensão, relaxamento. Relaxe o ombro esquerdo. Conduza a sua atenção para a palma da mão direita. Sinta a mão direita. Sobe pelo antebraço até o cotovelo direito. Sinta o cotovelo direito. E suba até o ombro direito. Observe o ombro direito. E leve a sua atenção ao ombro esquerdo. Sinta o ombro esquerdo. Deixe a atenção escorrer até o cotovelo esquerdo. Sinta o cotovelo esquerdo e deixe escorrer até a mão esquerda. Mão direita. Cotovelo direito. Ombro direito. Ombro esquerdo. Cotovelo esquerdo. Mão esquerda. Mão direita. Cotovelo direito. Ombro direito. Ombro esquerdo. Cotovelo esquerdo. Mão direita. Mão esquerda. Mão direita. Mão esquerda. Mão direita. Ombro direito. Mão esquerda. Ombro esquerdo. Mão esquerda. Mão direita. Mão esquerda. Mão direita. Esquerda. Direita. Sinta os pés. Imagine os pés pesados, uma sensação de relaxamento crescendo e envolvendo as panturrilhas e canelas, joelhos, coxas, cintura, nádegas, barriga, peito, as costas, ombros, braços, pescoço, o rosto, a testa, as sobrancelhas, pálpebras, os lábios, a língua, o queixo e o maxilar. Foque nos olhos agora. Encontre uma sensação de relaxamento tão grande agora, que mesmo sabendo que você pode abrir os olhos, se quiser você pode abrir os olhos. Mesmo assim, a sensação de relaxamento é tão grande que você até experimenta abrir os olhos, mas eles não se movem. E se eles se moverem, fecha e relaxe os olhos ainda mais, até ter certeza que eles não se movem. E aí você experimenta, tenta, mas não consegue. Não porque você não pode, mas porque eles não querem. Porque você relaxou no nível que precisa. Para vir comigo aqui agora. Imagine com os olhos da sua imaginação, com os olhos da sua mente, vendo se possível, ou simplesmente imaginando, sentindo se possível. Experimente isso da forma como você puder agora, do seu jeito. Imagine que você está no alto de uma linda e segura escada com 5 degraus. Essa escada de 5 degraus te leva para o seu lugar de paz. Imagina isso, olha para baixo em segurança. O seu lugar de paz. Esse lugar de paz é seu. Ele é seguro. Pode ser real, um lugar que você já foi e quer voltar agora. Pode ser real, um lugar que você nunca foi, mas quer conhecer agora. E pode ser um lugar inventado. É seu. Como você quiser agora. Eu vou contar daqui a pouco de 5 até 1. Cada número que eu conto, você desce um degrau dessa escada. Cada degrau te coloca mais e mais perto desse lugar de paz, aumentando a sensação de bem-estar, de calma, de tranquilidade, relaxamento, segurança. Prepare-se para descer agora. 5, vai descendo, deslizando e afundando. 4, quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Quanto melhor você se sente, mais você relaxa. 3, desligue o seu corpo. Solte a sua mente. Ouça, sinta, faça o que eu disser. Relaxe. 2, agora. 1, ótimo. 0, perfeito. Imagine você no seu lugar de paz, vendo, sentindo, observando o seu lugar de paz.
A partir de agora, todo e qualquer som que você ouve ao seu redor, apenas acalma e relaxa você. Tudo que não for a minha voz e essa música, relaxa você. Permita-se estar no seu lugar de paz. Caminhe por ele. Aproveite. Recarregue as baterias, as energias. Eu vou contar até 3, estalar meus dedos e então vai aparecer em algum lugar, aí no seu lugar de paz, por mais estranho que possa parecer, vai aparecer um espelho bem grande de corpo inteiro, onde você pode ver o seu reflexo. 1, 2, 3. Olha para o espelho. Essa pessoa, sem julgamento, sem rótulos, sem certo e errado, bom ou ruim, sem esse lixo todo que te afasta do seu poder inconsciente, sem tudo aquilo que te fizeram acreditar que você é ou não capaz, é ou não bom ou boa, é ou não digna ou digno, merecedor ou merecedora. Esquece tudo isso. Acolhe aquela pessoa em todas as suas capacidades e dificuldades, habilidades, potencial, em todos os seus erros e acertos, em tudo aquilo que a torna humana, a imperfeição, inclusive. E abrace, e acolha. Faça alguns movimentos, perceba que o reflexo acompanha. Mas eu vou estalar meus dedos no 3 e então o reflexo vai ganhar vida própria. Começar a se mover lá dentro, independente da sua vontade. 1, 2, 3. Olha para o espelho. Aquilo que você vê quando olha para o espelho é o inconsciente. Uma parte de você, a parte mais poderosa. 95% de tudo, bilhões de comandos a cada minuto. Um potencial avassalador para realizar, para conquistar, para alcançar. Tanto tempo aprisionado aí dentro, esquecido aí dentro. Eu preciso falar com ela para poder conduzir você por esse processo, para iniciar uma pré-ativação do inconsciente, para destravar todo esse poder aí dentro. E para isso eu só preciso da sua permissão. Se você permite de verdade que eu fale com o inconsciente, é só fazer com que eu esteja, no 3, assim que eu estalar meu dedo a próxima vez, que eu esteja dentro do espelho, conversando com aquela parte, com o inconsciente. É claro, você vai continuar me ouvindo, você vai continuar aqui, mas como um observador, como espectador, apenas observando a minha conversa dentro do espelho com o inconsciente. Se você quiser que eu faça essa ativação para você, imagine isso no 3. 1, 2, 3. Inconsciente. Eu quero que você desça comigo para um nível ainda mais profundo. A gente vai fazer uma viagem no tempo, nós vamos visitar uma pessoa muito importante. Essa pessoa precisa ser resgatada. Talvez ela precise de ajuda para isso. Talvez a gente precise fazer as pazes dessa pessoa que me ouve lá fora do espelho e dessa que a gente vai visitar logo mais. Desce comigo para a parte mais profunda do inconsciente, onde você vai controlar as emoções, sentimentos, pensamentos, tudo aí dentro. Vem comigo. 5, 4, profundo, 3, profundo, 2, 1. Eu quero que você veja na sua frente um quarto preto, escuro, como se estivesse com as luzes apagadas. De repente um ponto de luz se acende como um holofote. Ele ilumina uma cadeira, só uma cadeira. Tem uma pessoa sentada de costas para você. É uma criança de 5, no máximo 8 anos de idade. Você não vê ainda o rosto, mas você já sente algo familiar. É a sua criança interior. É você. Lá atrás, lá no início. Eu quero que você se aproxime dessa criança e gentilmente se coloque na frente dela. Lá no fecho de luz também. Você, esse adulto, essa pessoa madura, crescida, experiente, vivida,
criou casca, viveu muita coisa. Como foi? Muita água passou debaixo dessa ponte. E quando você hoje olha para aquela criança, pode ser que ela esteja bem. Não tem problema se ela não tiver. Não tem problema se ela tiver. Olha para ela. Se apresente para ela. Oi, sou eu, adulta. Sou eu, adulto. Eu sou você, no futuro. Agora, se ela não estiver bem, eu quero que você olhe no fundo dos olhos dessa criança. Permita-se sentir o que ela sente. Não para sofrer junto. Você está muito mais vivido, muito mais vivida, você tem muito mais experiências, você está muito mais preparado para qualquer que seja que ela está sentindo, mas naquele momento, talvez ela não conseguiu entender, elaborar, organizar. E talvez isso ficou uma ferida aberta, que não cicatrizou. Não como deveria. Tudo bem, você sabe exatamente o que fazer para essa criança, faz agora. Um colo, um abraço, um carinho. Dê para ela o que ela não teve, o que deveriam ter feito por ela e não fizeram, dado para ela e não deram, ajudado e não ajudaram. Você sabe, sente, escuta a sua intuição, sente o seu coração. Faz por ela o que você, de alguma forma, sabe que precisa fazer por ela. É muito importante que vocês façam as pazes, é muito importante que você se coloque como a melhor amiga dessa criança. É muito importante que ela se sinta bem, protegida, segura, cuidada, vista, desejada, amparada, amada incondicionalmente. E você sabe como fazer isso. Deixa ela bem, deixa ela muito bem. Aquela certeza boa de colo de mãe que vai dar tudo certo. Eu tô aqui pra você e por você. Pro que der e vier. Olha nos olhos dela. Põe pra fora tudo isso que precisa. Põe pra fora. Faça o que tiver que fazer. Fale o que tiver que falar. Deixa ela bem. Porque se essa criança interior estiver bem aí dentro, se você estiver bem com ela e ela estiver bem com você, quando isso acontecer, tá ativado o seu poder inconsciente. Porque sim, somos muito mais fortes hoje do que aquela criança. Mas aquela criança era puramente inconsciente. Era puro potencial, ela era pura verdade, ela era puro amor, ela era pura ingenuidade, ela era pura inconsciência. A vida mudou isso. Afastou ela da parte criativa, espontânea, verdadeira. Conhecemos a mentira, conhecemos as limitações, conhecemos as fábulas, que Papai Noel não existe, que Coelhinho da Páscoa não existe, que a fada do dente não existe, como assim? Mas a imaginação deve existir sempre. E o lúdico deve existir sempre, e a criatividade deve existir sempre. Essas são as linguagens do inconsciente. Liberta isso agora. Faz as pazes. Aquele abraço que parece que nunca vai acabar, sabe? Que a gente espera que nunca acabe. Aquele abraço que a gente até morreria nele, viveria nele para sempre. Esse abraço vai ativar o seu poder inconsciente e trazer essa criança junto com você para sempre. Maravilhoso. A sala iluminada agora. A criança bem, você bem.
Sente isso, sente essa mudança, sente esse poder, sente tudo isso que vibra aí agora, sente o seu coração, sente a sua alma, sente o seu corpo, sente a sua mente, sente o seu coração iluminar, transbordar. A gente volta lá para o espelho. Inconsciente, eu agradeço muito. Antes de sair do espelho, eu peço para que essa pessoa que me ouve agora, sempre que ouvir a minha voz, sempre que repetir esse exercício, sempre que ouvir esta música, possa entrar cada vez mais profundo e se entregar cada vez mais por esse processo, para que ela possa reprogramar, que ela possa hackear, para que ela possa entrar em contato com você, para cada vez destravar um código, destravar um potencial, destravar uma área da vida, ser feliz porque ela merece, aquela criança merece. E a versão dela ideal do futuro merece isso. Eu vou sair do espelho daqui a pouquinho. E assim que eu sair do espelho, eu vou pedir para essa pessoa olhar para o espelho de novo. Eu quero que você mostre para ela a versão ideal dela do futuro. Ela tem um BFO, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Que muitos construíram nessa aula. Talvez ela construiu nessa aula. Mostra para ela o futuro que ela tanto deseja acontecendo no espelho. Assim que eu mandar ela olhar para o espelho. Obrigado, inconsciente. Eu saio do espelho agora. Eu volto a falar com você de olhos fechados ainda. Com os olhos da mente. Olha para o espelho. A sua versão ideal. O futuro ideal acontecendo no espelho. Permita-se. Veja o que aquela pessoa vê. Sente o que aquela pessoa sente. Ouça o que aquela pessoa ouve. Constrói o futuro agora no espelho. Materializa o futuro agora no espelho. Inspira fundo mais uma vez, como quem quer internalizar tudo isso que você está vendo, sentindo, ouvindo, experimentando agora. Solta o ar. Inspira mais uma vez. E solta o ar. E a terceira vez. Solta o ar. Ótimo. Eu vou contar de 1 até 5. No 5, abra os olhos, se lembrando daquilo que for necessário, se sentindo maravilhosamente bem. 1. Sinta o seu corpo voltando ao normal. 2. Sua mente voltando ao normal. 3. Batimentos cardíacos e tudo voltando ao normal. 4. Preparando para abrir os olhos. E 5. Maravilha. Olhos abertos. E aí? Como está se sentindo? Bom, né? Só uma pitadinha. E olha que existe uma técnica ainda mais poderosa. Esse é o Poder Inconsciente. O programa completo para você hackear a sua mente sempre que quiser e que precisar, remodelando o seu inconsciente para trabalhar por você em favor dos seus objetivos em cada área da sua vida. Seja nas relações, no dinheiro, nos negócios, na saúde e principalmente na clareza mental para decisões. Para você decidir, agir. E essas ações, é claro, vão te levar para os seus objetivos, para tudo que você sempre sonhou. E com ele, você vai conquistar a maior transformação da sua vida. Nele você tem acesso ao método completo e comprovado para ativar seu poder inconsciente e ser ilimitado. Você acessa o raio-x do piloto automático, por exemplo. Isso para identificar os códigos antigos que estão se repetindo e o que estão rodando aí no automático sem que você nem perceba. Vai ter acesso também ao tradutor Pensar, que funciona como o Google Tradutor, lembra? Só que para a linguagem do inconsciente e invade os pilotos automáticos da mente para remodelar os códigos. Vai acessar também o GPS Pi, o controle remoto do firewall do inconsciente, com passo a passo detalhado das técnicas guiadas exclusivas para entrar quando quiser, quando precisar. Também o gerador BFO de comando, para que você possa gerar os seus comandos mestres do jeito certo, para que você possa fazer com que o inconsciente aceite tudo que você quer. São comandos mestres que vão acelerar todo o processo. O manual Hacker da Mente, com todos os códigos para cada tipo de objetivo ou problema, para recodificar o que precisa quando você quiser. E a técnica secreta do cisne. No cisne, uma técnica que eu criei há alguns anos atrás e que foi até validada e elogiada por três dos maiores nomes, das maiores sumidades internacionais da psicologia e do estudo do inconsciente no mundo. Essa técnica permite uma conversa tete a tete com seu inconsciente, que vai ser projetado como se ele fosse a sua mão no formato de cisne. E isso vai fazer com que ele responda com movimentos involuntários e reprograme tudo o que você quiser e formular. Olha só, é quase como o chat GPT da mente, onde você pede e o inconsciente
já codifica para você. Tudo isso através de aulas e vídeos gravados direto ao ponto e exercícios e técnicas guiadas. Tudo desenhado com a mais avançada técnica de neurodidática, para você pegar e fazer. Por já estarem gravadas e já disponíveis online, você só precisa de uma conexão com a internet para ver e rever quando quiser, de onde quiser, quantas vezes quiser, no seu ritmo. O que elimina vários problemas de imersão, programas e cursos presenciais, onde você precisa disponibilizar muito tempo para poder acompanhar tudo, além do custo extra, com locomoção, hospedagem, alimentação e tantos outros, né? E se você perde um pedacinho, porque sei lá, foi no banheiro, por exemplo, você nunca mais vai conseguir ver aquele conteúdo. O que não acontece aqui, porque todas as aulas ficam disponíveis online na plataforma da Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online do Brasil e da América Latina. Você vai poder assistir pelo seu celular, pelo seu computador, pelo seu tablet, imediatamente. E é claro, eu sei, né? Dúvidas, necessidade de uma ajuda, claro que pode surgir. Por isso, além das aulas, você terá acesso aos plantões Hacker da Mente, que são encontros ao vivo para tirar dúvidas, trazer casos reais, para eu analisar o seu objetivo, o seu problema, te ajudar diretamente. Você vai receber informações e orientações diretas comigo. E além disso, pode se beneficiar de todo o conhecimento e informação extra que isso acaba gerando ali na interação, né? O que acelera muito os seus resultados aqui. Porque você não fica travado, tentando resolver tudo isso sozinho. Você também recebe acesso para a comunidade Hackers da Mente no WhatsApp, que é um espaço onde todos os hackers da mente se conectam e podem ali dentro trocar experiências, tirar dúvidas, compartilhar seus resultados, comemorar juntos. E existe algo muito poderoso quando você faz parte de um ambiente assim, que é estar cercado de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, o que cria motivação, evolução constante e acelera resultados, só por fazer parte de algo maior desse movimento. É onde nós criamos nossa própria tribo e conversamos sobre coisas que talvez quem está de fora jamais ia entender na mesma profundidade. Você também tem acesso ao tutorial IA ilimitado, que fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e que responde você na hora sobre qualquer coisa do poder inconsciente. Porque ele é um assistente inteligente que foi treinado com todo o método e por isso ele consegue te orientar rapidamente e com muita precisão. Isso é muito útil porque você não precisa esperar o plantão da semana seguinte, não precisa ficar procurando as aulas ali, sabe, ficar perdida. É muito fácil, é muito legal. É como ter um assistente especialista em hacker da mente disponível no seu celular, no seu bolso, o tempo inteiro, sempre que você precisar. E além de tudo isso, você também participa do desafio ilimitado em 30 dias, criado para tirar você da teoria e colocar você em ação para acelerar a sua evolução aqui. Nele, eu vou te guiar a conquistar o seu primeiro objetivo ainda no primeiro mês aqui dentro do programa. Muita gente já consegue, inclusive, pagar o investimento no programa Poder Inconsciente já no primeiro mês, só aplicando o que aprendeu nesse desafio. Ah, Thiago, mas eu não tenho tempo para fazer essas coisas não, sou muito tarefado. É aí que está a parte mais interessante de tudo isso. Ao hackear a sua mente e ativar o seu poder inconsciente, ele mesmo, o inconsciente, vai trabalhar para você enquanto você faz o que tiver que fazer. Tem técnica que eu ensino e até faço comigo mesmo, que dá para fazer enquanto você assiste TV, quando você mexe no telefone, enquanto você caminha, enquanto você corre. O cisne, por exemplo, onde você consegue literalmente bater um papo com seu inconsciente. E mais do que isso, se você está sem tempo, ou se você está achando que não vai ter tempo para isso, você é a pessoa que mais precisa do poder inconsciente, porque ela é quem vai liberar mais tempo para o seu dia. Afinal, será que essa falta de tempo não é porque você está fazendo um monte de coisas no piloto automático que não te leva ao seu objetivo? Será que isso não é mais uma sabotagem, uma desculpa? E mais do que isso, você não precisa de mais do que 10 ou 15 minutos por dia. Ou seja, 10 minutos a menos de redes sociais podem te levar a conquistar tudo aquilo que você sempre sonhou. É uma boa troca, você não acha não? E além de tudo que eu já te mostrei aqui até agora, eu também preparei alguns bônus especiais para acelerar ainda mais os seus resultados. Um dos maiores obstáculos que eu vejo em quem aí está tentando, né, entrar no poder inconsciente é... Olha só, será que eu vou conseguir fazer esses exercícios? Será que funciona comigo? Sabe, porque eu sou muito inquieto, eu sou muito distraído, tenho TDAH. Eu te entendo, eu tenho TDAH também, mas foi justamente por isso que eu criei o Auto-Hacker Noturno, para reprogramar automaticamente a sua mente, para que ela fique mais fácil de hackear. E aí você vai conseguir fazer cada parte do poder inconsciente. E ó, sem ansiedade,
sem qualquer outro tipo de dificuldade para aí você ir seguindo ali todas as etapas propostas. Isso funciona de maneira muito prática, através de áudios estratégicos cuidadosamente desenvolvidos e gravados, com embasamento em neurociência, psicologia, para você ouvir, sabe quando? Enquanto dorme. E com isso, enquanto dorme, você vai destravando aos poucos a sua mente. Ela vai se tornar cada vez mais hackeável por você mesmo. E tem mais uma coisa. Na minha experiência, os mais comprometidos têm muito mais chances de evoluir e evoluem muito mais rápido. E a minha missão é fazer o máximo de pessoas possíveis se tornarem ilimitadas e conseguirem construir o seu futuro, atingir os seus sonhos, realizar tudo aquilo que elas sabem que nasceram para. E por isso, não é nenhum segredo que eu gosto de premiar os mais comprometidos. Sempre. Então, os mais comprometidos, aqueles que estiverem entre os primeiros matriculados no poder inconsciente, eu estou preparando alguns bônus secretos, imperdíveis. Só que esses bônus eles só serão revelados lá dentro da comunidade do evento, lá no WhatsApp. E também na live de domingo. Então, se você já se comprometeu com o seu futuro aqui nesse evento, eu sugiro fortemente que você não perca isso. Se você ainda não está na comunidade, ou se por algum motivo saiu, entra novamente e participe da live de domingo que eu vou divulgar, que vai ser lá no YouTube, certo? O link está na descrição dessa aula aqui embaixo. Agora você pode estar querendo aí saber o valor que vai precisar investir para entrar no poder inconsciente. É agora que eu vou te responder, tá? Mas agora eu vou te perguntar. Quanto vale para você conquistar todos os seus objetivos com consistência, seja na vida pessoal, profissional, saúde, relacionamentos? Me diz de verdade, quanto vale para você ter e viver a vida dos seus sonhos? Quanto vale para você ter a casa, o carro, os relacionamentos dos seus sonhos e passar a ser a referência de sucesso na família, nas rodas de amigo? Quanto vale para você ser bem-sucedido e passar a ser o cara para quem todo mundo pede opinião? Sabe, aquele que todo mundo vê como a pessoa que toca e vira ouro? Quanto você pagaria por essas coisas se você tivesse a certeza de que tudo isso fosse alcançado? Porque você está a um passo de conquistar tudo isso. O método existe para isso e você já viu aqui nesse evento que funciona, como funciona e o que você precisa fazer para funcionar. E agora só depende de você entrar e aplicar para chegar lá. Agora, quanto custa para você continuar travado? Estagnado, sem perspectiva de evoluir, de melhorar? Quanto custa para você continuar cansado da rotina? Cansado de lutar sem resultado? Se perguntando se a vida é só isso mesmo, se tá valendo a pena, sabe? Quanto custa para você continuar se sentindo um fracassado, sendo visto como fracassado da família, dos amigos? Quanto custa olhar em volta e ver que você tá ficando para trás, porque todo mundo tá crescendo, evoluindo, menos você? E aqui, quanto você já gastou? Já desperdiçou e perdeu de tempo, energia e dinheiro tentando viver desse jeito aí que você está até hoje. Então, seja sincero. Se você estivesse aqui no meu lugar e tivesse em suas mãos um método mais poderoso e transformador que eu conheço para conquistar todos os seus objetivos na vida, que já transformou milhares de pessoas, quanto você cobraria para entregar isso de bandeja? O fato de verdade é que o programa, pela transformação que ele gera, já gerou por si só. Já eu poderia colocar ele aqui fácil, 10 mil reais. Eu mesmo já investi em mentorias 5 vezes mais do que isso para construir tudo que eu construí. Mas como eu disse, eu tenho uma missão, levar ao máximo de pessoas essa possibilidade de serem ilimitados. Então, para você entrar no poder inconsciente, o investimento é de apenas 3 mil reais. Mas, para você que está aqui, participando desse evento, eu decidi fazer uma condição especial. Mas é por pouco tempo, e é verdade, não é papo furado. Na segunda-feira, às 8 da manhã, quando as inscrições se abrirem, você vai poder entrar no programa por apenas 12 vezes de R$ 104 reais no cartão de crédito, ou R$ 997 reais à vista no Pix ou boleto. Um investimento muito abaixo do real valor e com acesso a tudo completo. Agora eu sei que algumas pessoas podem estar perguntando aí, Thiago, eu quero entrar, mas agora tá difícil, eu não tenho dinheiro. Eu tenho que ser direto e sincero com você. Se para você tá difícil, se você tá sem dinheiro, você é a pessoa que mais precisa do poder inconsciente, porque é ele quem vai te tirar dessa situação e fazer você ganhar mais dinheiro, cuidar melhor desse dinheirinho e finalmente conquistar seus sonhos e objetivos. Porque o fato é que o dinheiro é só mais um resultado dos seus pilotos automáticos. E mesmo que você se convença que é melhor esperar a situação melhorar,
Dificilmente isso vai acontecer sem antes hackear e reprogramar seu inconsciente, que é justamente o que você vai fazer aqui comigo. Eu sei que pode ser contraintuitivo, mas você precisa entrar para depois conquistar o dinheiro. Então, você precisa dar um jeito, seja pegando um cartão emprestado, seja fazendo um desapego aí, vendendo uma coisa velha que você nem usa mais, seja o que for. Porque quem quer mesmo, dá um jeito. Eu acredito em você e sei que a sua mente, depois do nosso exercício de hoje, vai te ajudar a conseguir pensar e conseguir algo aí para fazer. Mas você tem que agir. Tem que agir. Lembra disso? Ou seja, existem caminhos. A diferença é que quem age gera resultado. Até porque aqui dentro eu posso te dar todos os caminhos já prontos e comprovados para conquistar tudo o que você sempre quis. E como eu sei que se você aplicar tudo o que eu vou te entregar aqui dentro do poder inconsciente, você vai conquistar tudo isso, mas também sei que algumas pessoas podem ficar aí inseguras, eu dou uma garantia incondicional de 7 dias. Ou seja, você pode entrar no curso, assistir às aulas, explorar toda a plataforma. E se por qualquer motivo sentir que não é para você, basta pedir o reembolso dentro desse prazo. É só pedir. Não tem burocracia, não tem pergunta, não tem letra miúda de contrato, não. Preto no branco, o risco fica todo comigo. Até porque eu não quero você aqui. Se você não quiser, tá aqui. Se você não estiver satisfeito, colhendo resultados, afinal, o meu sucesso como mentor depende do sucesso dos meus alunos e mentorados. Porque o meu sucesso é medido pelo seu sucesso. Afinal, como você sabe se alguém é realmente bom? Olhando os resultados, certo? Dessa pessoa. E como saber se um mentor é bom? Olhando os resultados dos seus alunos. Então, não existe ninguém mais interessado no seu sucesso do que eu. Eu acredito em você. Falta você acreditar em você mesmo. E é por isso que eu vou te dar 200% da minha parte quando você entrar aqui. É só você fazer o 100% da sua. E não tem erro. Agora, presta atenção em algo muito importante. As inscrições para o Poder Inconsciente vão abrir segunda-feira, agora às 8 da manhã. E as vagas são limitadas. Afinal de contas, existe todo o acompanhamento, certo? Plantões, comunidade, e eu quero acompanhar cada um de perto. Eu preciso que você dê certo, lembra disso? Então é importante se preparar, se organizar para garantir a sua vaga o quanto antes, assim que abrir as inscrições. E agora, antes de encerrar essa aula, eu quero te propor o último compromisso desse evento, que pode ser o seu primeiro compromisso aqui dentro. Só repete em voz alta. Só faz isso, repete em voz alta comigo. Eu vou me tornar ilimitado. Eu vou me tornar ilimitado. Sente isso. Eu vou me tornar ilimitado. E agora escreve isso 7 vezes no papel. E leia todos os dias de manhã. Isso vai te colocar e vai colocar a sua mente e o seu cérebro numa frequência certa para você conquistar o que você quiser. Porque quando você toma essa decisão, a vida muda. Eu espero você por aqui, hein? Quero te ver aqui dentro do Poder Inconsciente na segunda-feira, às 8 da manhã. Até lá.